Sexta-feira, 21 de outubro de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira comigo os destaques desta edição. Compromisso com a sociedade. Mais de 30 prefeitos de municípios sergipanos já assinaram termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado para elevar índice de transparência das contas públicas. Ação solidária. Brinquedos arrecadados entre servidores do TCE fazem a alegria de crianças atendidas nos setores de pediatria e oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço completo dos processos julgados esta semana pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o repórter Messias Carvalho conversa com o secretário de Estado da Justiça, Antônio Hora. Estas são as nossas manchetes de hoje e você vai ver a partir de agora no TCE na TV. Olá! A gente começa esta edição falando em solidariedade. Durante as últimas semanas, os servidores do Tribunal de Contas do Estado aderiram à campanha promovida pela organização não governamental Anjos da Enfermagem para arrecadar brinquedos para doação. E olha, o evento superou as expectativas. Foram mais de 300 itens doados que foram entregues a crianças internadas para tratamento de saúde no Hospital de Urgência de Sergipe. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France e Mica Neto. O clima era de festa no setor da pediatria do Hospital de Urgência de Sergipe, o USE. E o motivo estava bem ali nas prateleiras e na expectativa expressa no rostinho de cada criança. É bom, porque aqui a gente se diverte, se distrai. Os brinquedos doados pelos servidores do Tribunal de Contas de Sergipe por meio da campanha Doe Brinquedos, Doe Alegria foram entregues a essas crianças aqui e a outras do setor de oncologia, que estão um pouco mais debilitadas. Essas crianças que estão aqui, hospitalizadas, elas acabam perdendo um pouco do social, do lazer. Então hoje a gente está trazendo para aqui esse lazer, a alegria. E doando os brinquedos, É um trabalho em conjunto, um trabalho de equipe de todos os anjos e de colaboradores que a gente procura sempre pedir ajuda e essas pessoas nos ajudaram. E para você ver que festa grandiosa, isso tudo foi tudo doação. A festa, organizada pelos enfermeiros voluntários da ONG Anjos da Enfermagem, teve caracterização de personagens infantis, bolo e muita música, com o jovem cantor João Pedro Borges, que participou do programa The Voice Kids da Rede Globo. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, vem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor. Para mim é uma honra estar aqui cantando para essas crianças maravilhosas, porque eu estou fazendo o que eu gosto, cantando e ajudando o próximo. Foram arrecadados 350 brinquedos. O coordenador da pediatria do USE disse que a campanha contagia a todos os envolvidos. Todo ano comemoramos várias datas comemorativas do ano, aqui na pediatria. E os nossos grandes parceiros, os Anjos da Enfermagem, esse ano o Tribunal de Contas vindo aqui trazer esse brinquedo para essas crianças, nós estamos muito felizes, E o resultado é isso aí, você vai ver o sorriso no rosto dessas crianças, que ajuda bastante no tratamento clínico delas, Nós estamos muito felizes. Eu, em nome de toda a gestão da pediatria, agradecemos todo o carinho de vocês. Isabel é mãe de uma das crianças internadas e considerou louvável a iniciativa do TCE em parceria com a ONG. Todo esse brilho, todo esse colorido, para a criança isso é tudo, Esses brinquedos, até essas bolas de soprar. Criança
gosta muito do lúdico, né? Então tudo isso, toda essa animação para eles é muito boa. Vocês estão de parabéns. A alegria compartilhada é alegria redobrada para esses voluntários. Trazer aqui para o USE e trazer esse momento de felicidade para todos esses pequenos que fazem parte do nosso coração. Ao invés de retribuição por parte dos olhares, do sorriso que a gente distribui, que a gente faz, nascem mais uma vez em meio à tristeza do hospital, da hospitalização, que é um pouco pesado, um ambiente hostil, e elas se transformam em nosso presente, em nosso meio. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, tá bonito, meu filho. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele tá aqui pra te levantar. Se o mundo te A seguir, mais de 30 prefeitos sergipanos já assinaram um compromisso com a Corte de Contas Sergipana sobre transparência pública. E ainda tem o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do TCE. Não sai daí, a gente volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. TCE na TV já está de volta e desta vez para informar que mais de 30 prefeitos sergipanos já assinaram o termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado, onde se comprometem em elevar a transparência das contas públicas municipais. O assunto é o tema principal de hoje do nosso Giro de Informações. Participaram das assinaturas dos tags o prefeito de Santa Rosa de Lima, Valdir Bispo, o prefeito de São Francisco, Manuel Vieira da Silva e a prefeita de Brejo Grande, Fernanda Tenório. O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro e o procurador Luiz Alberto Menezes esclareceram aos gestores que o procedimento não é para puni-los, mas sim orientá-los para que a lei da transparência seja cumprida. Nós estamos fazendo um cronograma para que todos os prefeitos da nossa área assinem o termo de ajustamento de gestão, com o objetivo da transparência, tornar mais transparente os atos de gestão. E eu quero que, no mais tardar, no final do mês, nós concluímos todos esses tags com todos os prefeitos que estão jurisdicionados na nossa área. Até o momento, 32 gestores de municípios sergipanos já assinaram o termo de ajustamento de gestão e se comprometeram junto ao Tribunal de Contas com a lei da transparência, cientes de que deverão publicar nos portais de notícias das prefeituras informações relacionadas aos gastos públicos de acordo com o que determina a legislação. Muito positivo para a sociedade, porque ela acompanha, tem o direito de acompanhar como vem sendo desenvolvida a gestão dos municípios. Nós já estamos nesse trabalho de transparência há algum tempo, mas que agora o tribunal nos chamou para assinar esse termo de ajustamento de gestão para estabelecer prazos e metas, né? Mas o nosso município já vinha cumprindo e agora vamos
vamos cumprir, né, ao pé da letra, como a exigência do Tribunal de Contas. No gabinete da conselheira Suzana Azevedo, outros 5 gestores dos municípios assinaram os TAGs. Prefeitos das cidades de Itapuranga, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Monte Alegre e Moita Bonita se comprometeram com a lei da transparência. O tribunal tem feito a parte dele, tem nos orientado, tem nos ajudado. A gente tem que agradecer o tribunal pelo que tem feito pelos municípios. O gestor ele tem que realmente ter esse compromisso maior para assim poder oferecer à população do seu município as melhores condições dentro da administração pública. O tribunal cumpre um papel extremamente importante, porque o papel do tribunal não é apenas o papel de punir aquele gestor que por alguma razão tenha cometido uma falha ou uma irregularidade, mas também o de orientar para que isso não aconteça, porque o objetivo do tribunal e o objetivo do prefeito é o mesmo, é que os serviços públicos funcionem e que as pessoas tenham acesso a todas as informações. Mais uma vez, o Tribunal de Contas mostra que não é um tribunal que só está aqui para punir o gestor, mas também para orientar, fazer com que a parte pedagógica, onde o gestor possa fazer as coisas com mais tranquilidade, mostrando a transparência, mostrando todos os seus atos da sua gestão que estão à disposição dos organismos de fiscalização. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Nesta semana foram julgados 16 processos na sessão da primeira Câmara do TCE. Recursos de reconsideração, contas de recursos de convênio, contrato de obras e serviços, aposentadorias, transferência para reserva remunerada, reclamação trabalhista e embargo de declaração foram os assuntos tratados. Na sessão da segunda Câmara, foram 32 processos julgados, dentre relatórios de inspeção, aposentadorias e autos de infração. E no Pleno, 9 processos e 3 protocolos foram julgados pelo colegiado. Na pauta, contas anuais, denúncias e recursos. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista, o repórter Messias Carvalho recebe para um bate-papo o secretário de Estado da Justiça, Antônio Hora. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju, o contador e economista Carlos Alberto Barros Sampaio integrou a primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Carlos Alberto Sampaio foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Carlos Alberto Barros Sampaio morreu em Aracaju no dia 9 de julho de 1996. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, do TCE na TV, o assunto em destaque é a atual situação do sistema penitenciário de Sergipe. Durante a conversa com o repórter Messias Carvalho, o secretário de Estado da Justiça, Antônio Hora, falou de tudo um pouco.
desde as fugas registradas nos presídios até os investimentos e desafios para gerir a pasta. Acompanhe. O sistema prisional brasileiro tem sido, nos últimos anos, uma reserva de problemas, de rebeliões. Mas vamos entender um pouco por que explodem tantas circunstâncias, tantos problemas, tantas dificuldades, traduzindo-se em fugas, rebeliões, agressões. Aqui no TCE na TV, uma avaliação do problema com o secretário que é responsável pela área, secretário de Justiça, doutor Antônio Hora. Secretário, obrigado por essa entrevista aqui no TCE na TV. Por que é tão problemático assim o sistema prisional brasileiro? Messias, se faz necessário primeiro a gente estabelecer em que âmbito está esse problema, né? Esse problema ele está instaurado no Brasil por conta do crescimento desenfreado da população carcerária. A criminalidade no Brasil aumenta muito e a justiça brasileira é uma justiça muito ativa. Então nós acabamos hoje com os dados do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, numa quarta colocação de maior população carcerária em números absolutos no mundo. Nós hoje perdemos em número de presos apenas para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. E o mais preocupante é que esses três países eles já apresentam um decréscimo na política de encarceramento, ou seja, nos últimos anos, esses três países que têm população carcerária superior ao Brasil prendem menos a cada ano. Já o Brasil apresenta um crescimento da sua população carcerária. A cada ano, o Brasil prende 30% a mais do que prendeu no ano anterior. Com esse crescimento, fica praticamente impossível o poder público investir recursos ao ponto de suprir essa demanda que aumenta desenfreada. Então, o aumento da população carcerária no Brasil hoje é o fator que acaba impondo o funcionamento de um sistema que efetivamente não traz resultados benéficos à sociedade. Sergipe se encontra hoje com a superpopulação carcerária muito assustadora. Nós temos pouco mais de 2.000 vagas e a nossa população carcerária chega próximo ao número de 5.000 presos. Com isso, as unidades ficam superpopulosas, o nosso efetivo, o pessoal responsável pela área de segurança acaba sobrecarregado, nós temos déficit de efetivo e temos um número de presos muito acima da capacidade das unidades. O imbróglio é um problema grave, até porque é um sistema caro, né? O preso no Brasil custa caro. A população brasileira e aqui a população sergipana. Se ensaia aqui solução de problema, para o problema, secretário? Olha, se nós tivéssemos uma solução imediata, ela já teria sido aplicada não só no estado de Sergipe, mas em todos os estados. Nós temos muitas pessoas estudiosas e conhecedoras do assunto que estão debruçados sobre essa problemática, tentando algumas alternativas. As alternativas que nós encontramos aqui no nosso recorte local é baseado em dois aspectos. O primeiro aspecto é a gente tentar refrear o fluxo de entrada de pessoas no sistema. O que seria refrear o fluxo de entrada? Deixar de prender? Não, mas prender com mais qualidade. Realmente deixar preso aqueles criminosos que oferecem um risco efetivo à sociedade. E, em determinado momento, deixar responder em liberdade aqueles crimes de menor ofensividade à sociedade. Nós temos exemplos claros, né? Lei Maria da Penha. Hoje, no nosso estado, nós já temos uma política de monitoramento eletrônico, as tornozeleiras. Então, na Lei Maria da Penha, aqueles agressores, eles já não estão mais sendo presos, levados ao cárcere. Eles estão sendo monitorados e o juiz determina uma distância mínima daquela sua vítima e, se cumprindo essa exigência, a pessoa pode responder pelo seu crime em liberdade. Isso acaba refreando um pouco o fluxo de entrada. E, em consequência disso, para que a gente possa diminuir efetivamente a população, nós temos que acelerar o fluxo de saída. Nós temos que dar mais celeridade ao sistema judiciário do nosso estado. Nesse entendimento, nós inauguramos no complexo do Copecan um centro de videoaudiências, ou seja, nós não precisamos mais deslocar o preso do Copecan, né, para a presença do juiz.
A 4ª vara, a juíza, a doutora Lidiane, ela já está realizando as audiências através de videoconferências. Lá no Copecan, nós criamos essa central com 4 salas, nós temos a capacidade de realizar até 500 videoaudiências por mês e nós estamos aumentando essa capacidade no sentido de dar celeridade aos processos e fazer com que o fluxo ele seja maior na saída. E também qualificar esse fluxo, porque sem sombra de dúvida, outro fator que agrava o sistema é o cometimento de novos delitos por parte dos egressos, ou seja, a reincidência, ela retroalimenta um sistema que está falido. É um número que preocupa, porque, segundo alguns dados, chega às vezes a 80% daqueles que saem da penitenciária, o que deveria ser um reformatório penal, né, sair reformado e voltar para a sociedade, ele sai, ao que parece, um pouco melhor formado e volta para o mundo do crime. Esse sistema está falido. O senhor admite isso, secretário? Perfeito. Esse sistema não está funcionando. O que é que a gente precisa? A gente precisa selecionar, diminuir a população carcerária para poder dar um tratamento diferenciado a cada cometimento do crime. Quando você, Messias, fala que ao entrar no sistema, ele se forma para cometer novos crimes, isso você deixa claro que tem pessoas que estão sendo influenciadas negativamente dentro do sistema. Por quê? Porque estão em contato com pessoas que cometeram crimes de maior gravidade. Se nós tivermos uma população carcerária proporcional, diretamente proporcional ao número de vagas, nós podemos dar um atendimento qualificado e individualizado para cada pena. Aquele que cometeu um furto, ele vai estar envolvido com as pessoas que cometeram furtos. Aqueles que já estão infiltrados em organizações criminosas não vão ter acesso àquelas pessoas que estão se iniciando no crime. Então a gente quebra aí o que popularmente se fala sobre universidade do crime. Os nossos presídios, quando estão superpopulosos, quando essa superpopulação impõe a gestão, misturar todo tipo de preso, aí sim é um sistema falido e que acaba prejudicando aqueles presos que têm contato com organizações criminosas dentro do sistema. Tem uma voz das ruas, da sociedade, que clama sempre por colocar o preso para trabalhar. É difícil operacionalizar isso, secretário? Olha, nossa gestão, conseguimos atrair, nós captamos uma empresa, uma fábrica de duchas, a Duchas Corona, ela se instalou dentro do Copecan e nós já estávamos com 90 presos trabalhando de manhã e de tarde. Obviamente que esse trabalho tinha uma remuneração e essa remuneração ficava depositada numa conta para que a família daquele preso tivesse acesso. Parte daquele recurso também fica no Fundo Penitenciário Estadual para reverter em melhorias para a própria unidade. Então, essa iniciativa do governo, da SEJUC, de colocar os presos para trabalhar, ela é uma alternativa real e concreta. Nós já temos no nosso estado isso. Agora, a superpopulação, eu volto a frisar, impede que esse serviço seja aplicado para todos que ali estão. E você imagine que para que a gente mantenha o preso no presídio sem fuga, com o nosso baixo efetivo e com a superpopulação carcerária já é difícil, imagine se nós abrirmos as celas e os colocarmos em situação de trabalho. Então, a fragilidade do esquema de segurança aumenta muito. Para que isso aconteça, a gente precisa um efetivo alto, bem municiado, com equipamentos de proteção pessoal, numa estrutura física que possa proporcionar segurança, não só para os guardas prisionais, mas também aos presos. E para que isso aconteça efetivamente para toda a população carcerária, não é algo a médio e curto prazo, é a longo prazo. Mas o governo do estado vem fazendo a sua parte. Nós já conseguimos um embrião dessa situação de colocar os presos para trabalhar dentro do nosso sistema. É um problema que tem demandado muito trabalho. Secretário, muito obrigado por essa entrevista. Boa sorte, viu? É preciso trabalhar muito para resolver tantas questões. É verdade. Eu gostaria de fazer um apelo à categoria de agentes e guardas prisionais que no momento se encontram em um movimento que eles intitularam Movimento Legal e que na prática a Justiça determinou como um movimento paredista. Eu conclamo a vocês a retornarem às suas atividades integrais, que retomem a realização das audiências,
das cotas para as audiências e reforço de plantão com pagamento de hora extra, porque a sociedade ela não tem culpa, né? A sociedade não pode pagar o preço pelo momento em que a categoria tenta barganhar junto ao governo as suas demandas da categoria. Então vamos retomar integralmente as atividades e vamos continuar negociando com o governo, porque o governo está disposto a negociar. Ok, muito obrigado, secretário. Um grande abraço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você.